Boas notícias no departamento médico, hein? Vou trazer as imagens aí pra gente comprovar. Recuperação de volante, recuperação de zagueiro. Tem outro zagueiro também que é da base que eu já tinha falado sobre isso aqui no canal. Uma palavra importante do deputado, que é o responsável por tentar a abertura da CPI da Minas Arena. Ele vai trazer dados importantes sobre relação governo Minas Arena e esse contrato que foi feito. E vou trazer outras informações de bastidores e até explicando com mais detalhes essa ação do Fred, atacante, com o Cruzeiro, o que pode acontecer. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Tem que deixar o like, curta aí o vídeo, é só clicar no joinha, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Você que ainda não é inscrito tem que fazer a inscrição, hein? Seja inscrito aqui no canal Samuel Venâncio. Vamos juntos em mais um Quentes do Dia, lembrando que o meu canal tem um oferecimento de KTO.com. Jogatina aí neste final de semana, na hora de apostar, utilize o meu cupom na KTO. Faça o cadastro KTO.com, cupom Samuel. Você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com. Aposte com a KTO, que é a minha parceira aqui no canal. Eu quero começar falando sobre o assunto CPI do Mineirão. Tem 26 assinaturas, já é o suficiente, mas eu fui atrás do deputado professor Cleiton, ele que é o responsável por tentar esta CPI, e ele tem palavras importantes aqui no canal e eu abri o espaço para que ele se manifestasse e falasse sobre tudo que vem acontecendo. Então, a palavra é sua. Muito obrigado pela presença aqui no canal, o deputado professor Cleiton. Olá, Samuel Venâncio. Olá a todos aqueles que acompanham o seu canal. Saudações celestes. Eu quero situá-los do que tem acontecido acerca dessa CPI do Mineirão. Nós temos até esse momento 26 assinaturas, o que seria suficiente já para promovermos a abertura. Mas nós brincamos na Assembleia que é sempre bom ter uma gordurinha a mais, porque na hora da leitura no plenário é possível que algum deputado venha, retire a sua assinatura e, consequentemente, nós tenhamos todo o trabalho perdido. É bom explicar também que a motivação dessa CPI ela está diretamente ligada a essa situação que envolveu o não uso, a não utilização do maior estádio de Minas no início desse ano. Grande canal de comunicação da mídia brasileira deu uma notícia ontem estarrecedora. De todos os estádios, as arenas reformadas ou construídas no Brasil para a Copa do Mundo, o Mineirão foi o que menos utilizou jogos de futebol nesse ano. Isso é um absurdo. Esse é um dos motivos que tem nos motivado a lutar para que o Mineirão ele possa exercer a sua função social. E a função social do Mineirão, pela qual ele foi construído lá atrás, e aquilo que se espera dele é que ele abrigue jogos de futebol. Inclusive, nós estamos falando de uma cidade que tem aí times que estão entre os maiores do futebol brasileiro. A segunda questão, muita gente tem me perguntado se nós teríamos um motivo plausível para o rompimento do contrato do Estado com a Minas Arena. Nós temos vários motivos, alguns deles precisam ser investigados na CPI, mas o motivo principal, e aqui eu abro um parênteses para dizer que ele é muito maior do motivo que levou ao rompimento da concessão da Odebrecht no Maracanã com o Estado do Rio, é exatamente o dano ao erário público, ou seja, os prejuízos que o Estado de Minas tem tido com o Mineirão e, consequentemente, com a administradora atual do estádio. Explico. Nós temos até agora, até esse exato momento, o aporte de 1 bilhão e 54 milhões por parte do Estado para cobrir possíveis despesas e prejuízos que a Minas Arena diz ter com a manutenção do estádio. Desses 1 bilhão e 54 milhões, nós temos a prova aí de recursos que foram desviados, por exemplo, do CEFEM, que é a compensação minerária, ou seja, recurso, Samuel, que deveria ir para o meio ambiente
e foi colocado para Minas Arena. Temos também uma projeção de mais 850 milhões desse ano de 2023 até 2037, quando se encerrará o contrato que poderá ser prorrogado por mais 8 anos. Ou seja, nós sabemos que do ponto de vista do direito administrativo, quando uma concessão pública ou uma PPP, ela dá prejuízos a uma parte, e essa parte é exatamente o povo de Minas Gerais, nós temos aí motivos, elementos jurídicos para promover o rompimento desse contrato. Então, eu quero dizer que é importante que vocês estejam na terça-feira, às 15 horas, na audiência pública que acontecerá na Assembleia, porque nós queremos discutir com vários entes a possibilidade da abertura dessa CPI e, consequentemente, entendemos os motivos materiais que poderão levar à abertura da mesma. Por isso é importante nós nos unirmos nesse momento, sem clubismo, sem defender um lado ou outro, porque o que está em jogo é o interesse do povo mineiro. Obrigado pelo espaço, Samuel. Grande abraço, te espero na terça, amigo. Que a cobertura desse canal é imprescindível para que nós tenhamos mais força ainda de promovermos a justiça social e colocarmos o Mineirão no seu devido lugar. Grande abraço. Muito bem, tá aí então o deputado professor Cleiton com a gente aqui. Terça-feira tem a audiência pública lá na Assembleia e os torcedores estão se mobilizando para uma manifestação. Então são 26 assinaturas até o momento, como disse o deputado, é melhor um número maior para que na hora ali do vamos ver, ninguém retire a assinatura e inviabilize a CPI da Minas Arena Mineirão. Vou colocar na tela também imagem que o próprio Fernando Henrique postou. Eu tinha falado aqui que ele volta no final de abril e o Fernando Henrique fez a postagem e escrevendo o seguinte, evoluindo. E nesta imagem ele mostra o Everton, zagueiro, e o Reinaldo, todos na esteira. E a informação sobre o Fernando Henrique e o Everton, até um prazo parecido, para uma volta até o final de abril. E o Reinaldo, ele que teve uma lesão muscular durante a semana, a recuperação está muito boa, hein? Então eu tinha falado aí 3 semanas, deve ser menos este prazo para a volta do zagueiro Reinaldo. Uma boa notícia, ele apareceu também aí nesta imagem fazendo esteira no dia de hoje na Toca da Raposa 2. Agora vamos lá sobre esse assunto do Fred, que está rendendo. Eu recebi muita mensagem, muito torcedor perguntando, com dúvida. A SAF vai ter grana bloqueada? E eu busquei mais algumas informações. Primeiro, essa ação do Fred é daquele acordo que o Cruzeiro fez, todo mundo vai se lembrar, que era um valor de 80 milhões praticamente e foi para 25 milhões. Isso ainda na gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Só que a gestão do Sérgio Santos Rodrigues não cumpriu nenhuma parcela deste acordo. O acordo foi firmado na época, então o Fred ele entrou com uma ação para executar aquele acordo. E no final do ano passado, se não me engano, a Justiça disse que a SAF realmente era solidária a esta dívida da associação e que a SAF era solidária. E na decisão de ontem, o que o juiz disse é que para dar seguimento nesta execução da ação do Fred. E aí ele tocou no ponto que a associação em recuperação judicial, que a outra parte teria que ser citada, no caso, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. É uma situação que cabe recurso, realmente cabe, eu tinha falado sobre isso ontem. Só que o recurso ele só é possível, que são os embargos, mediante a uma garantia que terá que ser dada pela Sociedade Anônima do Futebol. Então, o Departamento Jurídico do Cruzeiro, aí da SAF no caso, terá que dar esta garantia, que terá que ser aceita pela parte do Fred, e aí sim você recorre da situação, com os embargos a esta execução. Então, não se trata mais de uma ação em primeira instância, eu até tinha comentado isso no vídeo de ontem, então, fazendo uma retificação aqui, é uma ação de execução, já que veio de um acordo que não foi firmado. Isso só mostra também os vários desafios que o Cruzeiro terá, né? No caso, o SAF, Cruzeiro que está aí trabalhando para que
venha a ser aprovada a recuperação judicial, o plano de pagamento aos credores. Ainda teremos desdobramentos sobre isso, mas o fato é que é uma ação de execução e que por isso o juiz disse lá para dar prosseguimento a esta ação e vamos seguir acompanhando os próximos capítulos. Não quer dizer que vai ser um bloqueio de dinheiro na conta da SAF, mas que é preciso que o Departamento Jurídico do Cruzeiro apresente garantias para aí sim entrar com os embargos a esta ação de execução do Fred, só para deixar tudo aqui muito claro para todos vocês que me acompanham aqui no canal. Então, é uma ação de um acordo que foi firmado no passado e não foi cumprido. Então, vamos acompanhar os próximos passos desta história. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!